Durante a festa de casamento, os convidados continuam dançando e comemorando. Sevat agradece e chama Asmet para dançar, mas ele pede que pare de falar e continue dançando. Mepare é convidada a entrar na dança, mas diz que prefere não se levantar. Os outros insistem e continuam dançando ao som da música. Depois de algum tempo, Nekla percebe que Melis não está presente na própria festa. Ela chama Asmet e a mãe. Enquanto a festa continua, Renzi diz que está cansada e que seus joelhos estão doendo. Ela decide ir ao banheiro para lavar o rosto e pede que os outros continuem. Logo depois, começam a procurar Melis. Nekla é questionada sobre o paradeiro da filha e ouve reclamações porque Melis desapareceu durante a festa. Então, surge a suspeita de que algo aconteceu. Nekla revela a descoberta. Melis pegou as joias e fugiu. Sevat e a avó chegam. Eles acusam Melis de tê-los enganado e de ser uma ladra. Sevat desmaia. Enquanto isso, em outro lugar, Yavuz e os outros continuam trabalhando para terminar o carregamento das mercadorias antes que elas cheguem ao navio. Os homens conferem a carga e percebem que falta apenas a mercadoria de Abbas. Yavuz pergunta o que devem fazer e comenta que, normalmente, expulsaria Abbas, mas ele teria pedido que esperassem. Abbas chega ao local, e Yavuz reclama que ele quase perdeu o transporte. Ele responde que gosta de fazer as coisas dessa maneira porque considera mais emocionante. Em seguida, eles decidem acertar as contas primeiro. Uma mesa é colocada no local e o dinheiro é contado. Um dos homens questiona se eles já haviam cometido algum erro com Yavuz, e ele responde que não. Dentro do carro Azize e as irmãs tentam pedir socorro, mas ninguém as ouve. Depois disso, os homens começam a organizar as mercadorias. Eles perguntam qual é o container deles e recebem indicação de onde devem colocar a carga. Logo depois Yavuz e seus homens deixam o local, enquanto Abbas e seus homens levam Azize e as irmãs para o container. Devran chega ao local e pergunta onde estão. Yavuz descobre que Abbas sequestrou Azize. Enquanto isso, Azize está sendo levada em um carro. Abbas afirma que ela não conseguirá escapar e diz que agora ela pertence a ele. Azize pergunta se Yavuz também está envolvido e revela que é filha dele. Abbas percebe que, se Yavuz descobrir o que aconteceu, pode ter levado as outras meninas. Os homens discutem para onde levar Azize e decidem não ir para a casa de Abbas, porque acreditam que o local será procurado. Eles escolhem levá-la para uma hospedaria. Enquanto isso, Devra encontra as meninas. Elas estão assustadas, e uma delas pede ajuda para salvar a irmã. Também é mostrado que uma das meninas está machucada no pé. Devran descobre que Abbas está sequestrando pessoas e pergunta para onde ele levou Azize. Um dos homens diz que Abbas provavelmente foi para casa. Devran decide ir até lá para procurar Azize. As meninas são levadas para um local seguro. Uma delas pede para ser levada ao hospital por causa do ferimento no pé, mas outra diz que primeiro precisam encontrar a irmã. Semo diz que também quer participar da busca, mas é repreendido. Devran afirma que ele deve obedecer e ficar com as meninas. Semo admite que tudo aconteceu por culpa dele e pede desculpas. Ele diz que tentou proteger a irmã, mas não conseguiu, e pede para acompanhar Devran na busca. Devran permite que ele vá e garante que nada acontecerá com os dois. Devran abraça e consola Semo. Devran é informado de que alguém chamou a polícia. Ele percebe que a presença dos policiais pode atrapalhar os planos e decide cuidar pessoalmente da situação. Enquanto isso, Sevdet e os outros ficam encarregados de seguir Azize e localizar seu paradeiro. Sevdet orienta Yusuf a levar as meninas para um lugar seguro e garante que cuidará dos policiais. Antes de partir, Yavuz reforça que espera que sua filha seja encontrada. O grupo então se prepara para ir até a casa de Abbas. Enquanto isso, Azize permanece ferida e debilitada. Azize tenta resistir, pensando nos irmãos e lembrando que precisa permanecer forte para conseguir reencontrá-los. Na delegacia, Mepare afirma ao comissário que foi enganada e acusa Asmet e a família de terem aplicado um golpe. Asmet tenta explicar a situação e nega qualquer participação. Mepare insiste que Melis enganou e fugiu levando as joias do casamento. A discussão aumenta, até que o policial pede que todos se acalmem para entender quem está acusando quem. Melis é novamente mencionada, mas a família esclarece que ela não foi responsável pelo desaparecimento das joias. Segundo eles, Burcu, filha de Camil e amiga de Melis, teria enganado Melis durante o casamento e levado as joias. Eles também afirmam que Burcu desapareceu logo depois.
Diante das acusações, Nekla decide telefonar para Kamil, pai de Burcu, para tentar esclarecer a situação. O comissário permite que ela faça a ligação, enquanto os demais aguardam. Azmet tenta tranquilizar Sevat e afirma que tudo será resolvido. Do outro lado, Melis e a amiga seguem de carro enquanto discutem sobre o destino. A amiga pede que Melis fique em silêncio, afirmando que sabe exatamente para onde estão indo. Quando o motorista pergunta onde elas ficarão hospedadas, as duas evitam revelar o endereço e dizem apenas que o hotel fica mais à frente. Para não serem encontradas, elas decidem descer antes de chegar ao local indicado. Depois de pagarem a corrida, deixam o carro e seguem a pé. Enquanto isso, Azmet conversa com Nekla sobre o que aconteceu. Ele explica que está colocando a culpa em Burcu para proteger Melis e evitar que todos sejam responsabilizados. Segundo ele, Melis foi quem planejou tudo e contou os detalhes para ele. Como ninguém consegue entrar em contato com Burcu, eles decidem ligar para Kamil, seu pai. Azmet pergunta se Burcu está em casa, mas Kamil estranha a pergunta e lembra que ela estava no casamento. Azmet então conta que, segundo a polícia, Burcu teria enganado Melis e fugido levando as joias do casamento. Kamil fica preocupado com a acusação contra a filha. Azmet aumenta a gravidade da situação ao dizer que a polícia já está envolvida e que existe a possibilidade de uma operação para localizar Burcu. Ele pede que Kamil avise imediatamente caso tenha alguma notícia da filha e garante que tentará resolver o problema por meio de seus contatos. Kamil demonstra preocupação e pergunta se existe a possibilidade de algo ter acontecido com Burcu. Azmet tenta tranquilizá-lo, dizendo que a jovem sabe se cuidar e que nada de grave deve ter acontecido. Enquanto isso, Melis e a amiga chegam ao hotel. Um funcionário apresenta o quarto e mostra a sala, a suíte e a jacuzzi. As duas demonstram satisfação com o local e fazem comentários sobre o tamanho da banheira. O funcionário também informa que o quarto possui frigobar e uma cozinha aberta, colocando-se à disposição caso elas precisem de alguma coisa. Antes de sair, ele avisa que elas só poderão permanecer ali até o meio-dia do dia seguinte, pois as duas são menores de idade e ele poderia ter problemas caso descobrissem que estão hospedadas sozinhas. Melis então dá um bom valor de dinheiro para o funcionário. Depois que o funcionário vai embora, a amiga pergunta se elas realmente ficarão naquele lugar. Melis confirma que sim e afirma que, a partir daquele momento, aquela será a casa delas. As duas comemoram a possibilidade de finalmente terem a liberdade que desejam. Melis diz que, depois de venderem as joias, poderão se livrar dos problemas familiares e começar uma nova vida. Ela também comenta que não pretende mais se preocupar com pessoas que nunca se preocuparam com ela. A amiga, porém, lembra que ainda precisa lidar com as inúmeras ligações que recebeu da família. Melis pede que ela não atenda por enquanto e insiste que precisam aproveitar aquele momento. Para ela, depois que as joias forem vendidas, tudo estará resolvido. Enquanto isso, Yavuz demonstra preocupação com Azize. Ele teme que algo aconteça com ela e liga sem parar para Abbas. Yavuz deixa claro que, se Abbas tiver machucado Azize, ele fará de tudo para responsabilizá-lo. Dentro do carro, Azize começa a apresentar sinais de que seu ferimento piorou. Ao perceber o sangue, ela explica que os pontos provavelmente se abriram por causa do ferimento à bala que sofreu. Mesmo debilitada, Azize pede para ser levada imediatamente a um hospital. Abbas percebe que isso seria arriscado, pois ela poderia ser descoberta pela polícia ou pelos homens que estão procurando por ela. Para controlar o sangramento, Abbas pede a Kado que procure gaze e outros materiais para fazer um curativo. Eles param em um mercado e Kado entra para procurar o que foi solicitado. Azize permanece escondida e reclama que está se sentindo muito mal. Ela pede água e manda Abbas buscar uma garrafa. Apesar da fraqueza, insiste que não existe possibilidade de fugir naquele estado. Pouco depois, o telefone toca. Azize pede ajuda a Yavuz e pergunta onde estão os demais. Com dificuldade para falar, Azize consegue fornecer uma pista sobre sua localização. Ela lembra de ter visto uma placa indicando Rezadi e informa que está parada em frente ao Gul Market. A mensagem chega aos que estão procurando por ela, que imediatamente se preparam para ir até o local. Do outro lado, Sema agradece Devran por ter salvado sua vida e reconhece que ele realmente se importa com Azize e também com os irmãos dela. Devran responde que faria o mesmo por qualquer um deles se suas vidas estivessem em perigo. No entanto, ele deixa claro que, caso se tornasse uma ameaça para Azize, escolheria protegê-la. O rapaz entende a posição de Devran e reconhece que os dois têm algo em comum,
Para ambos, os irmãos são as pessoas mais importantes de suas vidas. Ele então revela que não tem mais ninguém além dos próprios irmãos e que faria qualquer coisa para protegê-los. Nesse momento, Yavuz liga com uma informação importante. Ele conta que tentou ligar para Abbas, mas foi Azize quem atendeu. Yavuz explica que Azize falou escondido e conseguiu passar uma pista sobre o local onde estava. Ela mencionou o Gul Market e disse que, durante o caminho, havia visto uma placa indicando Rezadi. Ao ouvir a informação, todos entendem que precisam agir rapidamente. Devra memoriza o nome do local e parte com os outros para procurar Azize. Enquanto isso, Yusuf leva as meninas para casa e tenta tranquilizá-las. As crianças perguntam onde estão os demais e Yusuf explica que Semo e Devran saíram à procura de Azize. Yusuf garante que Devran conseguirá encontrá-la e pede que as crianças não se preocupem. Em seguida, ajuda Zelihra a tirar o casaco e verifica se está tudo bem. As crianças demonstram confiança em Devran e acreditam que, assim como ele conseguiu encontrá-las, também encontrará Azize. Zelihra também recebe ajuda. Ao perguntarem sobre seu estado, ela explica que está bem e que apenas torceu o pulso, que ainda está doendo um pouco. Azize continua ferida e tenta se manter firme. Ela rejeita ajuda e afirma que consegue cuidar do próprio ferimento. Nesse momento, um dos homens recebe uma ligação urgente do porto. A informação confirma que as meninas foram encontradas no local e que a polícia também apareceu. Mas a notícia mais preocupante é que Devran entrou na busca. Ele reuniu todos os homens da família e está procurando por eles em vários lugares. Ao saber disso, Abbas ordena que todos os seus homens sejam avisados e sigam para aquele esconderijo. Ele também manda os homens que estão na entrada ficarem atentos e observarem qualquer movimentação. Um dos homens pergunta se eles continuarão naquele lugar. Abbas responde que precisam partir assim que Azize recuperar um pouco as forças. Enquanto isso, ele ordena que todos se preparem para deixar o esconderijo. Azize permanece debilitada e sente novamente fortes dores. Ela encoraja a si mesma pedindo que aguente mais um pouco porque acreditam que seus irmãos chegarão para ajudá-la. Enquanto isso, Devran e os homens que o acompanham começam a procurar informações sobre o paradeiro de Azize. Eles chegam a um local onde perguntam por dois homens que teriam passado por ali acompanhados de uma jovem de cabelos compridos. O homem que está no local afirma que muitas pessoas passam pela região e diz não saber de quem estão falando. Devran perde a paciência e explica que dois homens sequestraram sua esposa e que a própria jovem informou que havia passado por aquele lugar. O homem percebe que eles estão procurando Abbas e pergunta se Devran trabalha para ele. Ele nega qualquer ligação com Abbas, mas fornece uma informação importante. Segundo ele, existe uma casa com um grande terreno na estrada da floresta. Abbas e seus homens costumam aparecer por ali de vez em quando, principalmente para beber. Devran percebe que finalmente encontrou uma pista concreta. Ele informa aos homens que o grupo provavelmente está na estrada da floresta e ordena que todos se preparem para partir imediatamente. Mesut sugere que eles elaborem um plano antes de entrar no local, mas Devran rejeita a ideia. Ele decide agir rapidamente, embora peça que todos mantenham silêncio durante a aproximação. A equipe então segue em direção ao esconderijo onde Azize está sendo mantida. Enquanto isso, Azize está no banheiro e cuidando de seu ferimento, sem encontrar uma saída. Ela percebe que ficou encurralada e começa a procurar uma maneira de escapar. Do lado de fora, Abbas pede que ela termine logo o que está fazendo e saia. Abbas insiste que é hora de partir e manda que ela se apresse. Na casa dos irmãos do Igu tenta animar as crianças e afirma que todos conhecem bem o próprio irmão e sabem que ele fará o possível para encontrar Azize e levá-la de volta. Samet diz que confia nele e acredita que conseguirá cumprir o que prometeu. A preocupação, porém, continua. Balin lembra que existem homens perigosos envolvidos e teme que eles possam fazer alguma coisa contra o irmão. Pouco depois, eles recebem uma notícia importante. Semo e os outros conseguiram localizar o lugar onde Azize está e já estão a caminho para resgatá-la. Yusuf confirma a informação e pede que mantenham contato para saber como tudo vai terminar. A notícia tranquiliza os irmãos, que passam a acreditar que Azize será encontrada em breve. Duigu lembra que havia dito anteriormente que o irmão conseguiria encontrar Azize. Agora, a informação confirma que ela estava certa. Com a situação aparentemente encaminhada, os responsáveis pelas crianças decidem que está na hora de elas descansarem. Eles dizem que, como a irmã foi localizada, todos podem escovar os dentes e ir dormir enquanto aguardam o retorno de Azize.
Zelihra também é orientada a descansar. Ela tenta se levantar, mas dizem que não havia necessidade, pois seu pulso ainda estava machucado. Zelihra afirma que não está mais preocupada com a dor, porque agora sabe que sua irmã foi encontrada. Mesmo assim, Duigu trará uma pomada para ajudar no tratamento. Logo depois decide então ir para o quarto dormir. Ela diz que ficará esperando pela chegada de Azize e que poderá encontrá-la assim que ela retornar. Sozinhos na sala, Yusuf pergunta a Zelihra se ela realmente foi embora e o deixou para trás. Ela pede desculpas e explica que não teve escolha. Apesar de não querer abandoná-lo, naquele momento não encontrou outra alternativa. Ele responde que havia outra possibilidade. Se Zelihra não tivesse ido embora, ele teria pedido que ela se casasse com ele. Surpresa, Zelihra pergunta se ele está falando sério. Ele confirma e explica que queria se casar para que os dois nunca mais precisassem se separar e para impedir que outras pessoas atrapalhassem o relacionamento. Zelihra admite que, embora tenha partido, tinha certeza de que ele iria atrás dela e que os dois acabariam se reencontrando. Ela afirma que sempre acreditou no sentimento que existia entre eles. Para Zelihra, o amor dos dois era verdadeiro e nenhum dos dois conseguiria simplesmente desistir dele. Logo depois, Yusuf diz a Duigu que tudo o que aconteceu foi consequência das decisões dela. Duigu pede desculpas de coração, mas ele responde que o pedido de desculpas não muda o que já aconteceu. Ele pede apenas que ela torça para que nada aconteça com Azize. Em seguida, deixa claro que Duigu precisa se afastar daquela família e também da família dele o mais rápido possível. Ele não quer que novas decisões dela acabem provocando outro problema. Enquanto isso, a mãe de Yusuf chega a casa. Fidan explica que Zelihra machucou a perna e que trouxe uma pomada para ajudá-la. Zelihra tenta tranquilizar a mãe de Yusuf e diz que não aconteceu nada grave, apenas um pequeno acidente. Mesmo assim, Sushela percebe que a região está um pouco inchada e afirma que ela precisa passar a pomada e fazer um curativo. Zelihra aceita ajuda e pede que Fidan traga uma gaze do quarto. Fidan questiona se realmente precisam usar gaze e sugere que talvez um curativo seja mais adequado. Yusuf tenta resolver a situação e diz que, se não houver material disponível na casa, ele pode comprar o necessário em uma farmácia. Zelihra percebe que Yusuf está agindo de maneira diferente e pergunta o que está acontecendo. Ele evita explicar naquele momento e afirma que não há nada com que ela precise se preocupar. Yusuf pede que Zelihra descanse enquanto ele sai para resolver algumas coisas. Ele promete voltar assim que os outros chegarem. Zelihra permanece no local, enquanto Yusuf se despede e deixa a casa. No hotel, Melis percebe que Burcu está preocupada e pede que ela deixe o celular de lado para tentar descansar. Ela entrega o controle remoto e sugere que assistam a alguma coisa para que Burcu pare de ficar olhando o telefone e se preocupando. Enquanto isso, Azmet continua determinado a encontrar Melis. Ele afirma que vai procurar por toda a região até encontrá-la e ameaça responsabilizar quem estiver escondendo informações. Azmet confronta Emra e pergunta se ele sabe onde Melis está. Ele exige uma resposta e quer saber onde ela foi escondida. O homem nega saber qualquer coisa. Azmet insiste e pergunta diretamente onde está Melis. Emra explica que não sabe o paradeiro dela e lembra que, como era o casamento de Melis, imaginou que ela estaria na própria cerimônia. Azmet percebe que existe a possibilidade de Melis ter fugido e pergunta se o homem está escondendo alguma informação. Mesmo pressionado, ele continua negando e jura que não sabe onde ela está. Enquanto isso, no hotel, Burcu percebe que Melis está nervosa. Melis admite que seria mentira dizer que não está com medo. Ela explica que as duas acabaram de fugir e que, agora que a situação começa a ser assimilada, o medo é inevitável. Burcu se surpreende com a tranquilidade de Melis diante de tudo o que aconteceu. Melis explica que passou semanas planejando aquele momento e que, finalmente, conseguiu alcançar o que queria. Ela afirma que agora está rica e, acima de tudo, livre. Para Melis, não ter mais ninguém controlando suas decisões é justamente o que torna aquela situação tão importante. Burcu questiona como ela consegue abandonar tantas pessoas sem hesitar. Ela lembra da mãe, do tio, de Yusuf e de Semo, que ficaram para trás. Melis responde que cada uma dessas pessoas pensa primeiro em si mesma e que ela também decidiu começar a pensar em sua própria vida. Burcu pergunta se Melis está começando a se arrepender ou se já conversou com alguém sobre o plano. Melis nega e diz que não teria motivo para procurar ninguém. De repente, alguém bate à porta. As duas ficam assustadas, mas Melis tenta tranquilizar Burcu.
Ela explica que havia ligado para o serviço de quarto e pedido algumas coisas, por isso não havia motivo para pânico. Pouco depois, porém, a situação muda completamente. A polícia chega ao hotel e informa que existe uma denúncia contra as duas. As meninas são avisadas de que precisam acompanhá-los imediatamente até a delegacia. Melise e Burcu percebem que foram descobertas.